Bom, boa noite, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos estudando as cartas que são conhecidas como pastorais. Os irmãos podem sentar. As cartas que são conhecidas como pastorais. E chegamos hoje na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Convido os irmãos, vamos ler os versos 1 e 2. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nessa primeira questão que Paulo fala aqui, filho meu, nós já estudamos, que Timóteo, ele era convertido de uma das viagens missionárias de Paulo, Paulo, a avó e a mãe de Timóteo se converteram em uma das viagens de Paulo. E ele tinha um hábito de chamar de filho, E ele fala aqui, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, ou seja, é a graça de Cristo que nos fortifica. Não adianta o cristão, a pessoa, querer buscar forças em outro lugar, porque o que nos mantém é Cristo. Pessoas que depositam confiança em outras situações, ou numa falsa crença, ou em recursos próprios, ou em pessoas, invariavelmente essas pessoas se frustram e podem desmoronar, dependendo do que acontece na vida, Mas o cristão, ele desanima, ele fica triste, mas daqui a pouco ele levanta de novo e continua, porque Deus é a graça de Cristo que provê esta força, Então Paulo, ele vai falar aqui, fortifica-te na graça. Lembra que nós lemos no capítulo anterior, eu não lembro se eu marquei aqui, que ele fala, eu sei em quem tenho crido, lembra? Tem até o hino, que a gente canta, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. É verso 12 do capítulo anterior, do capítulo 1, E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o que significa isso? Significa que Paulo, ele estava sofrendo, ele estava preso aqui, Mas ele fala, eu sei em quem tenho crido. E agora, no capítulo 2, é isso que ele fala para Timóteo, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça, Então, a nossa confiança, a nossa força, ela vem da providência de Deus, e não de qualquer outro lugar. Então, podemos usufruir de tudo, que Deus nos dá, mas o que nos fortalece mesmo para a gente suportar as dificuldades da vida, vencer as dificuldades da vida e seguir em frente, é a graça de Cristo. Depois ele vai falar aqui, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Então o que ele está dizendo? Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Ele está se referindo novamente à ordenação de Timóteo. Na ordenação de Timóteo que ele está se referindo. E aqui ele fala uma coisa muito importante, Que ele diz assim, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então o que ele está falando? Que é para Timóteo também ordenar oficiais. É isso que ele está falando. E esses oficiais que Paulo manda, você vê que é uma ordem apostólica, que as igrejas, os pastores têm que fazer isso, E essa ordem apostólica não é para ordenar qualquer pessoa. Então ele fala aqui,
O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis também idôneos, para instruir a outros. Ou seja, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem que ele pode colocar para instruir a outras pessoas. Um dos maiores problemas que a igreja enfrenta hoje, aconteceu isso. Eu tenho essa teoria, eu falo sem necessidade nenhuma, porque já vi igreja estabelecida, né? E começou a surgir igrejas, e pessoas despreparadas, pessoas que não se dedicavam a estudos, a profundidade teológica e tudo mais. E eram pessoas que até tinham boas intenções, mas afastaram-se totalmente do que é o Evangelho, do que é a Bíblia. Então, perdeu-se questão de conduta, perdeu-se questão doutrinária. As pessoas começaram a achar, não, a igreja é tudo igual, qualquer igreja serve, né? Coisas desse tipo. E é um erro, porque a ordem o que de mim ouvistes, transmite a homens fiéis e idôneos para que ensinem a outros, né? E aqui nós vemos que é coerente com as qualificações que Paulo fala na hora de escolher os oficiais, né? Presbíteros, diáconos e principalmente o ministro da palavra, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a essas coisas. Verso 3 diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O cristão, ele participa dos sofrimentos de Cristo e participa dos sofrimentos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, né? Então nós não devemos abandonar pessoas que estão passando sofrimento. E aqui Paulo, ele está preparando para ele fazer uma ilustração, né? Que ele vai falar do soldado, do atleta e do lavrador. Então ele vai comparar o soldado, atleta e o lavrador. Ele vai comparar a carreira cristã. Então ele fala: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E veja que interessante aqui o verso 4. Agora ele vai começar a falar: o soldado, o atleta e o lavrador. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o pastor, ele não é proibido de exercer outras funções, mas ele não deve fazer isso. Então é muito comum nós vemos aí, por exemplo, em política, a pessoa se candidatar a pastor não sei o que lá, se candidatar, né? Ele não, a palavra de Deus está dizendo aqui, né, que nenhum soldado se arregimenta, se envolve com coisas dessa vida que não seja para agrado daquele que o arregimentou, certo? Então ele está lá para servir o capitão, o comandante, o general, servir aquele exército dele, né? Então não é prudente e nem é bíblico que o ministro, o pastor, ele se envolva com outros tipos de negócio, né? Então nós vamos ver no Antigo Testamento, tem personagens que foram políticos, né? José no Egito, Daniel, eles não eram políticos, eles se tornaram, né? Débora, que era juíza, né? Mas nós temos que entender duas coisas: eles não eram pastores de uma congregação, que eles tinham que cuidar do rebanho, e o contexto deles era totalmente diferente, né? Eles foram para lá escravos, José foi vendido para lá, né? Ficou preso, Daniel foi como escravo para lá, e ali então eles foram recebendo cargos de ofício, né? Do lado desses generais, é diferente, né? Então as pessoas fazem uma comparação que não tem muito a ver, né? Agora, ele pode participar? Pode, legalmente pode, mas não deve, porque ele foi chamado para cuidar da igreja, para cuidar do rebanho, né? Tá? E questões de trabalho também, muitas vezes o pastor tem que trabalhar, né? Ele tem, porque ele não tem sustento, alguma coisa e tal, então fica complicado, mas o certo
é ele não se envolver com outro tipo de negócio a não ser, tá? Depois ele vai falar aqui, verso 5, né? Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então ele compara a fé cristã, fala assim, se você não seguir as regras, é como um atleta, né? Se o atleta ele não seguir as normas, a ideia aqui nessa época aqui era mais o atletismo, aquela corrida, né? E tinham regras, claro, sempre teve, né? A ideia é como que ele vai ser coroado se ele ganhar a corrida quebrando as regras. Ele não vai ser coroado, ele não vai receber o prêmio da vitória, porque ele infringiu as regras. Da mesma forma, o cristão, não só os oficiais, mas toda a comunidade cristã tem que seguir as regras que são as escrituras, né? Para que a gente possa ganhar o prêmio. Então, se você pegar e juntar isso aqui com o capítulo, com o versículo 1, que ele está falando, né? A pessoa tem que saber instruir bem para que o cristão, ele bem instruído, ele tenha uma vida cristã saudável, correndo dentro das regras, né? Para que ele possa vencer. Se ele instrui mal, ou se ele instrui errado, as pessoas vão ficar dispersas dentro do cristianismo, e cada um fazendo o que acha certo, ou seguindo o que ele ensinou de errado, né? Por isso que é muito importante, numa comunidade cristã, as pessoas participarem de momentos de estudo, assim, né? Embora a igreja reformada os sermões sejam instrutivos, mas também é necessário participar dos estudos para ir crescendo cada vez mais, tá? E o verso 6 ele fala do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, né? Então ele vai falar que para que o ministro da palavra, para que ele não se envolva com os negócios de fora, e para que ele ande dentro da regra da Bíblia, para que ele possa ser exemplo de padrão, né? Ele tem que receber como lavrador. O lavrador é inadmissível você imaginar ele plantando, ele cultivando a terra, plantando, e ele não tem direito ao alimento. Então é isso que ele está falando aqui. Então ele usa esses 3 exemplos, né? Para que ele não se envolva com coisas deste mundo, somente servir a Cristo ali, que ele fique dentro da regra, ou seja, ensinando somente as doutrinas apostólicas, né? E que ele seja mantido pela comunidade cristã, né? Esse que é o exemplo que ele dá aqui, né? Do soldado, do atleta e do lavrador. E depois no verso 7 ele fala: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, né? Então pondera nisso, tá? Verso 8 ele fala: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. O Jesus Cristo que nós devemos lembrar e pensar e entender e servir não é o menino Jesus, uma criancinha que não sabe fazer nada, que está no colo da Maria, nem aquele homem na cruz crucificado ali, que ele está com as mãos presas ali, ele não pode fazer nada, mas o Jesus ressuscitado. É esse que nós devemos lembrar, né? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, porque aí que está o poder, aí que está a vitória, né? Aí que está o Deus que se fez um de nós, por causa da ressurreição de Cristo, que nós também vamos ter a ressurreição, tá? Então é esse Cristo que nós devemos lembrar. Uma coisa é muito importante nós entendermos, né? Existem diversas pregações, ou pensamentos, ou conceitos que as pessoas têm sobre Cristo, mas só o conceito bíblico sobre Cristo é o verdadeiro, porque o próprio Deus revelou, né? É como Sproul disse uma vez: dê-me Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Então não adianta você me ensinar um Jesus que surgiu na mente de alguém, na imaginação, na ideia de alguém. Eu não quero esse Jesus, eu quero o Jesus que se revelou nas Escrituras, que é esse que tem poder de fato, né, sobre todas as situações da nossa vida, inclusive a providência e tudo mais, e também a ressurreição, tá? Pelo qual estou sofrendo, o que ele fala, lembra-se de Jesus, né? Pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor.
Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então a palavra de Deus é livre. Foi como nós falamos no domingo, né? Mesmo que os homens, os seres humanos, eles querem colocar alguma dificuldade, alguma barreira, alguma imposição, a palavra de Deus é livre. E ela continua circulando aí, né? E ela deve estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, tá? Porque essa palavra não tem como alguém escravizar, né? Por essa razão, verso 10, por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Olha, irmãos, que interessante. Olha só, presta bem atenção aqui em algo sutil. Por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos. Ah, mas já não é eleito? Já não está salvo? Ele fala assim, para que também eles obtenham a salvação. O eleito que vai ser chamado pela graça, é salvo se ele perseverar. Esse é o verdadeiro eleito. Então a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa vocação e eleição, né? E perseverar nela. Então existe um engano sutil, que a pessoa se auto-achar eleito e achar que não precisa perseverar na vida cristã, nas Escrituras. Não precisa se aprofundar, não precisa estudar, não precisa ir nos cultos, não precisa os padrões elementares da fé cristã. Não, ao contrário. O eleito vai ser aquele que de fato preserva, persevera, né? E vai aprendendo cada vez mais, né? João 17:3, a oração sacerdotal de Cristo, ele fala, né, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Pai enviou. Tá? Então, esse conhecimento a gente passa a vida inteira conhecendo, é uma fonte inesgotável, né? Tá? Então nós devemos pensar bem nisso. Verso 11, ele vai falar assim, fiel é esta palavra, tá aí, 2 pontos, né? Fiel é esta palavra, 2 pontos. O que vem a seguir aqui, até o verso 13, muitos creem que é um outro hino também. Nós já lemos aqui uma passagem de Paulo, em que ele coloca o que acredita-se, né, que era um hino que eles cantavam no primeiro século. E este aqui provavelmente era um hino também, que era cantado no primeiro século. É a opinião da maioria, quase todos, tá? Acham que era um hino. Se é assim, vejam como esses hinos, eles tudo bem, eles não eram salmos, né? Eles cantavam salmos também, claro, mas como a gente cantava o hino também. Mas vejam como eles são instrutivos. Como se esperasse dos hinos que eles cantavam, como eram instrutivos, não era simplesmente música. Ai, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, estou apaixonado pelo Senhor, eu te amo. Não, é instrução da palavra, né? Então veja só, como está aqui, ó. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Isso é doutrina. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Isso é doutrina. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Isso é doutrina, porque Cristo fala isso, né? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso é doutrina. Então você vê como os hinos, né, que supõe-se que sejam hinos do primeiro século, como eram instrutivos. Então tudo que é feito na igreja cristã tem que ser cristológico ou cristocêntrico. Tudo tem que levar para Cristo, como a Bíblia faz, né? Então não adianta fazer uma música, né, dizendo alguma qualidade minha, alguma coisa. Nós devemos cantar, né, porque aquilo que é instrutivo e que é bíblico, tá? Um outro detalhe aqui, ó, verso 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Existe um pensamento errado na Bíblia, que fala que Deus é fiel a mim. Alguém já ouviu falar isso? Porque no Brasil é muito comum a gente ouvir falar isso. Tem até músicas, tem cânticos que falam isso, né? Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel à sua própria palavra, tá? Então, por exemplo, não adianta eu achar que eu posso errar, que eu posso ter uma vida descaindo da fé, ter uma vida totalmente coisa, e Deus vai ser fiel a mim. Não, Deus não vai ser fiel a mim. Não vai ser. Se eu for alguém de Deus, Ele vai me corrigir.
se eu não for, ele vai me condenar. Ele não vai ser fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. Eu que tenho que ser fiel a ele. Tá? Então o que fala aqui? Se eu for infiel, essa é a verdadeira doutrina, e não aquela do cântico. Deus é fiel a mim. Essa é a verdadeira. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ó, o que está aí em cima. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Aqui não está dizendo que ele é fiel a mim. Está dizendo que ele é fiel à verdade, à bondade, à justiça, aos padrões elevados do reino de Deus. E a todo esse conjunto moral de coisas que ele revelou em sua palavra. Ele é fiel a isso. Esse conjunto de moral, de verdade, de virtude que é ensinado na Bíblia para nós vivermos. Nisso ele é fiel, tá? Agora não fiel a mim, né? Então se eu negar, ele me negará, tá? Deu para entender? Tá? Então nós devemos tomar muito cuidado, né, com músicas que ouvimos. Hoje em dia, em épocas de YouTube, nós somos livres, mas nós temos que ter discernimento para que a gente não seja influenciado pelos enganos sutis que estão na palavra. Porque se você pensar bem, isso pode ser muito perigoso. Se a pessoa começar a acreditar que Deus é fiel a ela vai achar que Deus é aquele amigão, que vou usar uma gíria, né, que fica passando pano para tudo que ele faz, né? Ah, meu amigão que sabe todas as coisas erradas que eu faço, mas, né? Não, daqui a pouco você está fazendo Deus cúmplice de pecado, e não é isso, tá? Deus é misericordioso, ele é longânimo, muitas vezes ele é longânimo com a gente, né? Ele nos trata, ele conhece o nosso coração, ele sabe como tratar cada um, né? Mas Deus é fiel ao que ele revelou nas Escrituras. Então nós precisamos procurar ser fiéis ao que ele revelou nas Escrituras. E quando houver algum erro, nós pedimos perdão para ele. Não falar assim, Deus me entende, ele conhece o meu coração, ele sabe, ele é meu amigão. Tem gente que fala assim, né? Não, ele é Deus soberano. E se a gente está errado, a gente deve pedir perdão a ele, né? E procurar nos corrigi-los. Vamos lá, 14. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura-se apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Vamos até aqui, depois do 17 é a continuação disso, né? Então fala, recomenda essas coisas que eu estou te falando, citou até as mensagens deste, talvez seja o hino, né? Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Hoje em dia estão fazendo debates dentro da igreja. Isso é uma coisa a ser evitada. Nós não podemos ficar debatendo com pessoas. Nós devemos estar preparados para mostrar a razão da nossa fé. Isso sim. Então, se alguém perguntar ou se alguém falar alguma coisa, a gente fala, não, nós cremos, né? As nossas confissões não falam isso? Cremos que Deus, cremos que Deus. Nós cremos isso aqui que nós cremos, e isso que eu vou te falar o que nós cremos, tá? Se alguém quiser, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês vivem assim? Por que a conduta de vocês é essa e não aquela? Aí a gente explica a razão da nossa fé, tá? Ou se alguém fizer uma pergunta para nós, né? Por que a Bíblia fala isso? O que é isso e tal? Aí a gente explica pessoalmente ou em redes sociais, tá? Diz aqui que essas contendas de palavras para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha só. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós devemos conhecer bem a palavra, né? E procurar fazer isso, né? Claro que a gente não alcança uma perfeição, mas está dizendo aqui, procura fazer isso, procura apresentar-se diante de Deus. A nossa intenção primeira deve ser essa deve ser o nosso motivo, tá? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade
ainda maior. Aqui, irmãos, a gente falatórios inúteis e profanos. Hoje em dia nós vemos igrejas convidando pessoas que têm esse tipo de linguagem para o púlpito. Falatórios inúteis e profanos. Pessoas falando questões que não convêm à santidade. E as pessoas falam no púlpito isso. E tem uma multidão de pessoas seguindo, como se fosse aquele stand-up, como se você estivesse assistindo um programa de televisão ali, vem um humorista ali. Irmãos, o púlpito não é para isso. Isso daí deve ser evitado, porque isso daí ele vai corromper as pessoas que estão ouvindo. E as pessoas vão cada vez mais perder a reverência a Deus. Tá? Você já percebeu como, se você pesquisar nesses lugares que aceitam esse tipo de coisa, essas pessoas fogem dos 10 mandamentos? Eles falam assim, os 10 mandamentos é coisa lá de judeu, não tem nada a ver com a igreja. Nós não queremos os 10 mandamentos. Nós não precisamos seguir os 10 mandamentos. Mas essa linguagem profana, essa linguagem vexatória aí, está nos cultos e eles aceitam com bom grado, né? O mundo está passando por um processo de paganização. As pessoas estão... É como se o cristianismo... o mundo era pagão, aí veio o cristianismo, né? E a igreja tomou lugar no mundo. Agora parece que o cristianismo está diminuindo e está voltando todo esse paganismo aí, tá? Então devemos tomar muito cuidado com o que entra nos cultos, né? Devemos cuidar da nossa própria casa, na verdade, né? Também, tá? Mas principalmente cuidar da igreja de Cristo, tá? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, tá? Nesse capítulo 17 aqui, o João Calvino, ele discorda de Erasmo. Estava procurando o nome aqui que tinha me fugido, né? Ele diz que Erasmo traduziu mal, e ele fala que deve ser gangrena, né? Calvino diz que deve ser a palavra usada aqui como câncer, ela está certa, mas o ideal seria gangrena. É difícil falar essa palavra, né? Gangrena, começa com G, né? Dá a impressão que começa com C, né? É ficando esquisito para falar. É gangrena. Então, aí Erasmo traduziu como câncer, né? E o João Ferreira de Almeida aqui também, como câncer. Tá certo, né? Não está errado não, tá certo, tá? Na versão corrigida, eu acho que esse aqui é o único versículo que eu acho que da corrigida é melhor do que da atualizada. Porque o resto todo atualizado é melhor que a corrigida. E as duas do João Ferreira de Almeida, né? Parece que está com gangrena também. Se alguém tiver corrigido aí, depois vê. Parece que está gangrena. E Calvino fala que gangrena, tomara que eu não preciso falar mais isso aí que eu estou me enrolando. Esse gangrena aí, ela se aplica melhor aqui, sabe por quê? Porque ela corrói como câncer, só que mais rápido. Então o Calvino, quando ele faz o comentário aqui sobre essa carta aqui, ele fala que este linguajar profano dessas pessoas, eles não só corroem como o câncer, só que corrói rápido, como a gangrena. O câncer é mais lento. Então é muito importante analisar isso aqui, porque de fato a moral das pessoas vão sendo corrompidas de forma muito rápida dentro da igreja. Inclusive das famílias, né, dos filhos e tudo, que estão expostos a esse tipo de linguajar, tá? Então são duas doenças que corroem, né, até a devastação total. Só que a gangrena corrói imediatamente, tá? Seguida de mortificação. Então isso é muito importante porque o efeito, né, da destruição das falsas doutrinas, ele é muito rápido. E esse tipo de linguagem profana vai corromper muito rápido a fé da pessoa, né? A mente, a questão doutrinária, tá?
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Não estou dizendo que o câncer está errado, tá? Estou dizendo só que o Calvino fez essa comparação, dizendo que gangrena era melhor. E a tradução, se não me engano, corrigida, está gangrena mesmo. Verso 18. Estes se desviaram da verdade. Então ele vai comparar aqui, ó, Himeneu e Fileto, como dois homens nessa época que tinham esse tipo de linguajar aí, ensinando falsas doutrinas, com linguagens que não convêm à santidade. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, olha só, é tratado aqui como injustiça. E fala assim: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E ele faz mais uma alegoria, como ele fez do soldado, do atleta e do lavrador, né? Agora ele vai falar dos utensílios de uma casa. Aí ele fala assim: olha, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então olha só, ele vai comparar numa casa. Numa casa não há só utensílios de prata, de barro, de ouro. Há também de madeira e de prata. Alguns para a honra, outros porém para a desonra. É isso que ele está falando. Está comparando a casa, né? Agora ele vai comparar isso com o cristão. Se você na casa de Deus, você é um utensílio para a honra, né? Às vezes a gente pensa assim: não, mas foi Deus que me fez, né? Então talvez eu seja um utensílio para a desonra, porque foi Deus que me fez, né? Olha só o que ele está falando aqui, verso 21. Assim, pois, alguém se a si mesmo se purificar desses erros. Não é uma ação de Deus, aqui é uma ação humana. Ou seja, a pessoa tem que tomar esse passo, tomar essa atitude, ela a si mesma se purificar. Como que ela vai se purificar? Sozinha ela não consegue, é verdade. Vai precisar da ação humana, é verdade. A ação humana é o Espírito Santo e a palavra de Deus, tá? Ação de Deus, Ação de Deus é o Espírito Santo e a palavra de Deus, tá? Mas se eu não me purificar, se eu não me encher do Espírito Santo, se eu não estudar, se eu não me aprofundar na palavra de Deus, se eu não os elementos da fé, se eu negligenciar essas coisas, não vai acontecer isso, né? Para ser então, a si mesmo se honra, né? A si mesmo se honra, tá? A si mesmo se purifica. Jeremias, ele fala que o homem cometeu duas maldades, né? Abandonou a Deus e não se purificou. E não se purificou a si mesmo. Jeremias, ele fala isso, tá? Então é uma ação que nós devemos fazer, tá? Outra coisa, como Timóteo era um pastor muito jovem, ele fala aqui: foge outros sim das paixões da mocidade, tá? Então aqueles que são jovens, né, tem até a passagem de Eclesiastes que fala, né? Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, para que não cheguem os maus dias, onde venhas dizer: não tenho neles contentamento. Então lembra-te do Senhor que Ele vai preparar a tua velhice, tá? Lembra-te, foge das paixões da mocidade, que nesse momento, as paixões da mocidade aí, é que normalmente as pessoas caem em muita cilada que vai refletir, às vezes, a vida inteira lá para frente, dependendo, né? Tem pessoas que adquirem até doenças venéreas, AIDS, né? E outras coisas, não só questão de doença, situações mesmo, que às vezes vai levar ela, né, consequências até o resto da vida, tá? E repele as questões insensatas e absurdas. Eu acho absurdo
trazer uma linguagem inconveniente no púlpito. Eu acho absurdo isso. Eu acho um grande absurdo. Ele fala: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, hábito para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então ele vai falar aqui: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser. Aí ele fala algumas características de como o cristão, os servos de Deus, principalmente os oficiais, né? Mas todo cristão, como que eles têm que ser, tá? Não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, ou seja, nunca deve partir de nós uma ação áspera. A ação áspera, ela só vai partir de nós se o outro lado estiver ameaçando a igreja, com falsas doutrinas, com falsas posturas, falsos irmãos, essas coisas. Aí, então, deve-se tomar. Mas a nossa nunca vai partir de nós, só no caso de proteção, de revide. Está dando para entender? A postura é sempre branda. Vai tratar aquela pessoa, vai tentar cuidar dela e tentar ensinar, tá? Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Para disciplinar as pessoas, tem que ser com mansidão. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Então, algumas pessoas estão cativas, o diabo fez essas pessoas cativas para cumprirem sua vontade. E a vontade do diabo é que essas pessoas prejudiquem a igreja. Então, o ministro vai fazer o quê? Ele vai ser brando e disciplinar essa pessoa com mansidão, com a intenção, né, que essa pessoa se arrependa, se livre do laço do diabo. Caso ele caso essa pessoa não aceite essa demonstração, essa disciplina, então ele tem que tomar uma outra postura, tá? Então o que acontece? As pessoas vêm aqui e falam assim: não, os oficiais têm que ter brandura, né, paciência, disciplinar com mansidão e tal. E a impressão que dá para alguns é que isso aqui é o tempo todo com a pessoa. Mas não. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 5, o próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 5. Vamos desde o primeiro, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você está vendo? Então a Bíblia, ela é contextual. Então o que acontece? A pessoa pega aqui e fala assim: não, tem que ter brandura, tem que ter isso, como se fosse um processo interminável. A pessoa, muitas vezes, às vezes um grupo de pessoas, está fazendo uma devassidão na igreja, está destruindo a igreja. E alguns acham que os ministros têm que ficar lá com brandura e paciência, então, enquanto as ovelhas estão sendo devoradas. Não, é brandura, esse processo vai ter um limite. Se a pessoa, isso aqui com a intenção da pessoa se arrepender, cair em si, como Paulo diz aqui, abandonar essa insensatez, né?
e a pessoa quer se arrepender, nossa, eu estava errando, me perdoe, aceita a exortação, não vou fazer mais isso. Amém. Que alegria. Graças a Deus. Então, irmão, seja, né? Então, se a pessoa é obstinada, irredutível, ela vai ter que passar por um processo que Paulo fala. E quando Paulo fala que seja entregue a Satanás, em nome de Jesus seja entregue a Satanás, não é uma punição também. Isso aqui é um último recurso para ver se a pessoa saindo do ambiente de amor da igreja e sofrendo o peso do mal que ela está cometendo, ver se nesse caso então, já que a exortação não serviu, ver se nesse caso então ele se arrepender. É uma tentativa dele se arrepender, né? Quer ver, ó? Verso 5: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, que vai ter que se abandonar, né? Sofrer a consequência daquilo, na esperança que, sofrendo a consequência, então ele se arrependa. O melhor seria o quê? O amor, a candura seria o quê? Ele se arrepender no momento da exortação fraternal, em amor, com a palavra de Deus, irmão, ou irmã, né? Irmão, tá acontecendo isso, então, essa pessoa, aí sim, tá? Agora, não é um processo interminável, né? A igreja ela vai ter que ser poupada e protegida. Deu para entender, irmãos? E ele termina, então, esse segundo capítulo, né? Falando justamente isso, né? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, vai começar o capítulo 3, então ele aborda aqui nesse capítulo também, né? A questão da disciplina. Tá? E é interessante, né, que você vê, né? Deus, ele é tão perfeito, né? Que domingo foi esse tema. O dia do Senhor 30, não foi um tema que a gente quis escolher, né? Essas cartas pastorais a gente já está fazendo faz tempo, e justamente hoje, né? E domingo que vem nós vamos fazer disciplina. Então Deus está dando uma mensagem de fato para nós, né? E agradecemos a Deus pelo cuidado. Temos alguma pergunta? Algum comentário? Não? Foi encerrado, vamos fazer uma oração.